Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reunidos em teu santo nome e por tua santa misericórdia, amado Jesus, rogamos as tuas bênçãos, a tua santa presença na forma da energia esclarecedora do anjo amigo, do mentor espiritual, a dar-nos as condições, Senhor, de ouvir e compreender o teu evangelho de amor. E através da compreensão, dissipar, Senhor, as trevas da ilusão, que ainda forte decidem os rumos que são traçados em nossa vida, Senhor. Levando-nos à dor, levando-nos a sofrimentos, levando-nos, Senhor, muitas vezes à ilusão, ao desequilíbrio físico e espiritual. Necessitamos da luz da tua verdade, Senhor. Precisamos de ti. Pedimos perdão, porque muitas vezes acreditávamos que só por nós bastávamos a solucionar, resolver e a caminhar, esquecendo de ti. Mas a dor foi apertando, os volumes das dificuldades foram se acelerando. E hoje, Jesus Cristo, aqui nós nos encontramos como perdidos da alma. E muitas vezes não conseguimos ficar nem conosco mesmos, e muito menos com as pessoas que nós amamos e que nos rodeiam. Liberta-nos, Senhor, desta escravização da ilusão. Rogamos-te por misericórdia. Amado Cristo, abençoai o lar, a família, os familiares de cada um aqui presente, Senhor. E também aqueles irmãos desencarnados, que muitas vezes vinculam-se nesse desequilíbrio, nessa desarmonia familiar. São os inimigos ocultos. Alguns não são por maldades, por ignorância, por falta de conhecimento. Outros, pela afinidade dos costumes ruins e negativos que nós encarnados ainda estamos em hábito a fazer. Que todos sejam evangelizados, libertos, sejam encarnados ou desencarnados. E o lar e a família possam, Senhor, iniciar um novo dia, uma nova era de luz, prosperidade, de fraternidade, de paz interior. Abençoai, Jesus Cristo, esta casa e os trabalhadores que aqui colocam-se como voluntários do amor, servos dos teus servos, possamos fazer a tua vontade, espelhar a tua imagem. Abençoai, Jesus, o alimento que queremos tomar e servir. E que este alimento seja também um precioso medicamento, Senhor. Abençoai as mãos, laboriosas e operosas, de todos aqueles que de alguma forma fizeram que este alimento chegasse até as nossas mãos. Desde o simples agricultor, que dedicou um pedaço de tua vida arando, semeando, cuidando, regando, colhendo e transportando, até chegar em nós este alimento, Senhor precioso. Que chegue até a cada um o amor da tua misericórdia, a energia, Senhor, da gratidão. Estenda tuas mãos santas, Senhor, nestas águas e transforme-as em medicamento, na necessidade e na individualidade de cada irmão. Sejam colocados, amado Cristo, os remédios através de tuas santas energias, que possam aliviar as dores físicas e curar, Senhor, as enfermidades espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Clamamos, Senhor, por este caderno de prece, esse caderno de amor, e todos os nomes que aqui encontram-se, aonde estiverem, receba, Senhor, a visita fraterna, Senhor, da tua misericórdia, aliviando, fortalecendo no bem
dissipando as trevas e dando coragem para buscar teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquelas que professarem as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Jesus, rogamos, Cristo, que abençoe a colônia Santa Marta, que ilumine e abençoe os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, amado Cristo, a ódio, a raiva, o desprezo, lá se faz a tua presença e vontade de amor e vida eterna. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos, Cristo amado, que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso, que sejam envolvidos sobre a luz do teu amor, e que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus. E na prática da caridade, ajudando-nos mutuamente, possamos construir, amado Cristo, a fraternidade universal do amor, regenerando assim nossos corações e caminhando para a regeneração planetária que se faz tão forte, Senhor. Abençoai, amado Cristo, nosso país querido, essa nação que encontra-se em convulsões sociais. Não permita que as forças perversas das trevas possam confundir e macular a verdade, Senhor, dissipando a família, destruindo a sociedade, ocasionando as dependências psíquicas e as dependências em alucinógenos. Ó Jesus Cristo, que a luz do teu amor possa reinar sobre essa nação. Este Brasil querido, que é a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Que possamos pulsar, Senhor, nos batimentos de cada coração desta nação, o teu sentido de amar e de perdão. E elevar, Senhor, o teu reino a toda a humanidade, dissipando as trevas, as guerras, as intrigas e a maldade. E assim, Senhor, a paz possa reinar no coração e na consciência de encarnados e todos desencarnados que habitam, Senhor, este planeta chamado Terra. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade evangelizar. Encontrar sobre a luz das verdades de Jesus Cristo a força motriz para sustentar e abastecer o nosso veículo carnal e o nosso veículo espiritual. Seja de nós que encontramos nos dois, estamos na carne e em espírito, ou seja, aqueles que então estão só em espíritos, que já despiram das vestes físicas, mas que somam-se em muito maior quantidade do que nós encarnados. Se pudéssemos abrir os olhos da mente, enxergaríamos a multidão de espíritos que aqui aportam em busca de auxílio e de socorro. É incomensurável. Parece-se aquelas quermesses de Trindade, aonde esses irmãos, quando encarnados, desprezaram a verdade de Cristo e abraçaram dogmas de religião e não de verdade. E depois de perderem as vestes físicas, ficaram perdidos no mundo espiritual, pois já não tinham o corpo carnal e não tinham como manifestar as suas vontades. Se adentram em templos que eles mesmos professavam a sua fé, são tidos como encostos demônios, são tidos como espíritos inferiores. Muitos destes bateram de forma ignorante na doutrina dos espíritos. E hoje vêm de cabeça baixa,
de semblante envergonhados, e nós os recebemos como irmãos, com alegria no coração. Sabe aquela passagem do filho pródigo? É o que nós sentimos. Fazemos festas, festa dentro de nossa alma, quando nós acolhemos estes irmãos que despertaram para a luz da verdade eterna do Criador e de Cristo Jesus. Por isso nós da doutrina espírita, nós não perguntamos de onde vem nem como vem, apenas nós acolhemos e recebemos e entregamos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo aos corações. A grande parte, você sabia? Porque quando nós olhamos o mundo, nós falamos que o mundo está muito mal. Quando falamos que o mundo está mal, nós estamos dizendo que as pessoas são más. Você sabia? Preste atenção nisso. Você sabia que o mal é pouquíssimo sobre a face da terra? Você sabia que a maioria fazem mal é para si próprio? Você sabia que a grande parte da humanidade está na ignorância das leis eternas, das leis do Criador, mas não são maus? Quantas pessoas falam mal de outra pessoa sem nunca ter aproximado dela? Na minha vida eu sou São Tomé. Eu gosto de ver para crer. Deve ser por isso que quando vem uma informação de relevância muito grande, Deus faz eu sentir as dores antes da informação chegar. Né? Depois que a informação chega, a dor faz assim, ó, vai embora. Quando eu vivia, eu sou ignorante, não tenho sabedoria, mas quando eu vivia na ignorância total, completa, eu era gerente de posto de gasolina. Tínhamos lá uns 40 funcionários, era muito grande o posto. E tinha um funcionário que eu não gostava dele de jeito nenhum. Rapaz, mas que cara chato. Pensa num cara chato. Ele era mais. E eu trabalhei lá 5 anos. Por 3 anos, eu achava aquele cara chato. O jeito dele conversar, a forma que ele me entregava documentos, aquela coisa toda. E às vezes eu ficava lá no escritório, eu tinha uma janelinha assim, olhando para o pátio do posto. O pátio era quase do tamanho dessas chácaras, muito grande. Aquele mundo de caminhão. E eu olhava para ele e falava assim, mas que cara chato. Até de longe o cara é chato. Teve um belo dia, a misericórdia divina me tirou da ignorância. Eu não era espírita ainda. Esse cara passou por uma problemática, uma dificuldade, e adentrou-se dentro do escritório para pedir um auxílio, uma situação, ele estava passando, e ele me contou um pedacinho. Ele falou, olha, eu fui cabo por 6 anos do Exército. Saí porque é cargo temporário, né? Não era concursado. Fiquei 6 anos. E estou passando dificuldades, saí sem nada. E minha mulher casei, e a minha mulher, nós temos um filhinho, meu filhinho adoeceu, estou passando isso. E eu sentei, ele sentou, nós conversando. Ele levantou e foi embora, falei, que cara legal. Você sabe por que eu falei que o cara era legal? Porque eu vi que eu e ele éramos iguais. O que eu não gostava nele era tudo que eu tinha. Era a minha ignorância. Então nós no mundo estamos assim. Às vezes nós não gostamos de uma religião, nós não gostamos de uma pessoa, porque aquilo nos incomoda. Por que nos incomoda? Porque nós temos aquilo de igual teor.
Você já viu que o filho dos outros, quando faz traquinar, você fala que ele é custoso? E quando o seu faz, você fala que ele é inteligente? Né? Fala, mas meu menino é inteligente demais, olha. E os outros estão falando assim, meu Deus do céu, custa aguentar. Você está entendendo? Ah, esse que está gritando é meu neto. Mas vocês podem acalmar aí. Isso é normal. Acontecer, né? Muito normal. Daqui uns dias ele está largando os pais e querendo vir para o centro sozinho. Passar o dia inteiro aqui. Entende? Porque aí sai da ignorância, sai do medo, sai do ilusório. O que eu quero chamar vocês hoje é para que nós possamos dissipar o véu que está sobre nossas cabeças e compreender que existe uma verdade absoluta, uma verdade maior. A verdade maior daquela que você pensa, daquela que você sente, daquelas que você tem hábitos. Antes de ler o Evangelho, que fala exatamente das nossas aflições, lá no capítulo 28, na coletâneas de preces, sempre eu gosto de citar fatos da semana, fatos diários, para trazer para nós uma lucidez espiritual de como nós estamos interpretando de formas diferentes e ilusórias. Eu até vi um pedaço dessa live. Tem um padre Frei da Igreja Católica, chamado Frei Gilson, que está fazendo lives muito interessantes, né, às 4 horas da manhã. E eu assisti um pedaço dessa live, e ele disse assim, e depois assisti um pedaço no podcast, e ele disse assim, que Deus primeiro fez o homem. Claro que ele vai falar sobre a concepção católica. Eu tenho uma Bíblia católica sobre a minha mesa. Vai falar sobre a concepção católica da Bíblia, que a Bíblia é o instrumento mais perfeito, o livro de informação da face da Terra. Só que nós temos que compreender que a Bíblia ela é feita por códigos. Quando fala que a Terra foi criada há 5.000 anos, não é 5.000 anos. Quando fala que Deus criou a Terra, que o homem tinha 5.000 anos, não era. Era o despertar da religião, da unicidade de um Deus único há 5.000 anos. Quando fala que a Terra foi construída em 6 dias e no 7º descansou, Deus descansou, não. Foram 7 etapas e cada etapa dessa da Terra durou-se 2 bilhões, em média 1,8 a 2 bilhões de anos, não é? Pela ciência que comprova. Quando fala que a prosperidade nasceu de Adão e de Eva, de um único homem, de uma única mulher, também isso não é possível. Você já imaginou em 5.000 anos chegar a 7 bilhões e meio de habitantes nascidos de um único homem, de uma única mulher, sendo que existe negros, asiáticos, índios, né? Também, aí alguns negam a Bíblia por causa disso. Não. É a forma da interpretação, porque ela é de códigos. Então, existia uma raça chamada raça adâmica, descendente de Adão, a raça adâmica, mas existiam outras raças no planeta Terra. Está compreendendo isso? Então, e o Frei dizendo só uma explicação, porque nós espíritas estudamos sobre a luz das verdades de Deus, acasalada e mão dada com a ciência da evolução. Porque muitas das coisas a ciência comprova que algumas partes, se não ler o código da Bíblia, estão erradas, mas não estão erradas, são a forma de interpretar. E aí ele disse que Deus fez o homem, e aí viu que o homem estava sozinho, carente, e aí ele pegou e fez a mulher para auxiliá-lo. E aí, coitado, se uma turma pegasse ele, ia crucificar igual fizeram com Cristo. Porque aí vieram falando que
ele tinha rebaixado a mulher, que a mulher, então, teria que ser escrava. E agora aparece um padre, um frei, para dizer o que a mulher é, o que ela tem que fazer. Santa ignorância daqueles que pensam e sentem assim. Olha, quando eu escutei, eu achei estranho ele falar aquilo, mas eu fui meditar. Falei, poxa, quando uma pessoa precisa da outra, ela está rebaixando a outra pessoa ou é exaltando? Se o homem sozinho não dava conta, Deus teve que fazer a mulher para auxiliá-lo. Quer dizer então que a mulher é menor? Ou quer dizer que a mulher é mais do que ele? Você está entendendo aí? A mulher é mais do que o homem. Muito mais. A mulher é coautora, co-criadora com Deus. Então me perdoe aqueles que acham que estão rebaixando as mulheres. Não! Quando Jesus Cristo vinha planejando a sua descida na terra, que levou 4.000 anos. 4.000 anos de preparo. Desde Abraão, ali preparando o terreno, passou por Moisés, Elias, Sócrates, até chegar a Jesus. Ele precisava de alguém. Quem é que veio à terra para receber nosso Senhor Jesus Cristo? Uma mulher. Não na forma da concepção humana, carnal, homem, mulher, sexo, espermatozoide, óvulo. Não! Mas uma mulher com uma capacidade extraordinária de amor, de resignação, de desprendimento, e ofereceu a sua forma energética carnal, que poderíamos chamar de ectoplasma. O que tem dentro do seu sangue? É o plasma sanguíneo. É este plasma que faz a manifestação dos elementos da vida à nossa volta. Quando nós vemos que até um mosquito, você sabia que um pequenininho mosquito, ele precisa do sangue para poder perpetuar sua espécie? Até ontem, eu imaginava que o mosquito sugava nosso sangue para ficar fortinho. Ele fala, ele pega o melhor do nosso sangue. Aí, escutando um cientista, e ele disse, você acha que o mosquito suga o sangue para poder é o alimento dele? Não, não é o alimento do mosquito. Ele não usa o sangue como alimento. O mosquito alimenta-se das seivas das árvores, das folhas. Ele suga o sangue depois que ele faz amor com a mosquita. Você está entendendo? Ele é romântico. Ele fala para a mosquitinha assim, zum, 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 vamos almoçar juntos? Ela olha para ele e fala, sou difícil, mas vamos. Sou difícil, mas vamos. Né? Presta atenção. E os dois voam juntinhos, encontram uma folhinha, uma pétala de rosa, e ali se copulam. Alguns até no ar mesmo, mais apressados. Depois de copular, ele passa para ela os seus genes, a sua prosperidade, a sua posteridade, a sua descendência, através dos espermas mosquitais. E ela acolhe nos seus órgãos produtores, só que ela precisa de uma substância. Que substância é essa? Sangue. Aí os dois voam, um fica fazendo barulho ao seu redor e ela vai lá e cluque. Pronto, meu filho. Agora nossos filhos vão nascer. A substância do sangue. Diminuiu a mosquita por causa disso? Ela continua sendo mosquita do mesmo jeito, né? Diminuiu o mosquito? Não, ele nem nos ferrou. Quem ferrou foi a fêmea, né? Essa malvada, né?
Diminuiu a mulher falar que a mulher veio para auxiliar o homem? Diminuiu, e tem muitas religiões e muitas pessoas que colocam Maria como uma mulher como, normal, comum ela era. Mas não, é uma mulher excepcional, porque ela foi escolhida entre todas para ser a doadora das substâncias que Cristo Jesus ia manifestar e manifestou-se sobre a face da terra. Você está compreendendo, então, essas grandes dificuldades ilusórias que estão querendo implantar em nossa consciência? E quando eu disse que a maioria da humanidade não são maus, mas são pessoas que têm a ignorância. E passam a crer, acreditar em tudo que lhe falam, e passam a sentir. Se eu olhar para uma mulher e falar para um colega, aquela mulher lá, não vou botar para ninguém, né, porque eu vou falar coisas ruins. Aquela mulher lá não presta. Você sabia que ela faz isso, isso e isso? Aquela outra pessoa já começa a ter raiva daquela mulher sem conhecê-la. E outro dia ele estará com outro amigo dele e passa aquela mulher e ele olha para o amigo dele e fala, você sabia que aquela lá mulher também não presta? Ela faz isso e isso. Se aquele outro também não filtra em seu coração, ele já passa a não gostar daquela mulher. Você sabe qual que é a técnica das trevas, do mal? Repete uma mentira muitas vezes que a mentira se transforma em verdade. Até aquela própria pessoa que está mentindo já passa a acreditar. Por isso uma pessoa bebe uma dose de pinga e fala que a pinga é gostosa. E ela queima sua glote, estraçalha seu estômago, destrói seu fígado, sobe o álcool volátil para seu cérebro, fazendo apagar os seus neurônios, destruindo ali grupos de neurônios. Consequentemente, o futuro será trágico. Mas a pessoa fala assim, ela é uma delícia. Isso aqui me acalma, me dá apetite, relaxa meu corpo. Está tomando veneno. Está tomando veneno, está se suicidando, está se matando. Essa é a técnica do mal. Por que que a grande parte fala mal do espiritismo sem conhecê-lo? Porque divulga as mentiras. E quando a pessoa entra dentro de uma casa espírita, fala, mas eu nunca pensei que fosse assim. Tão sublime, tão paz, tão calma. Tem pessoas que falam, você vai escutar, você vai incorporar, o espírito vai te pegar lá dentro, vai bater, rufar tambor, vai fazer isso, você... Não, eles estão falando de espiritismo, estão falando de seitas espiritualistas. O espiritismo é só a mensagem sagrada de Jesus Cristo. Está compreendendo isso? Então eu quero chamar você para que possa compreender que nos momentos mais aflitivos da sua vida, precisa ter uma comunicação com a luz da verdade para salvar a si próprio e para salvar a quem você ama. Nada melhor de que nós aprendermos como orar, como rezar, como comunicar com o Criador, porque nós não estamos tendo as condições dessa comunicação. Parece que está tendo interferências nessa comunicação entre criatura e Criador. Por quê? Porque nosso coração está chagado, está sem entendimento. Porque nós estamos envoltos nesta materialidade das leis de Deus e sem a compreensão da verdade. Não é porque somos maus, mas é porque nós estamos envoltos nessas mentiras espirituais que foram crescendo e agora está na sua culminância. E tantas almas sofrendo. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas sofrem só por falta de uma informação da verdade? Nós estamos materializando aquilo que é espiritual. Não dá certo. Está compreendendo isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, chama Coletâneas de Prece. Olha, se você não tem um Evangelho, é só falar para nós te damos um.
Nós precisamos conectar com o Criador. E como nós vamos conectar se nós não tivermos um auxílio? O Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que tem no Evangelho, está aqui nas leis morais de Jesus Cristo. Nos 4 apóstolos das leis morais. Está compreendendo isso? Ela não tem diferença em nenhuma religião na face da Terra. As leis morais de Jesus Cristo diferem em alguma parte do planeta? Não. Tanto é que questionaram Jesus Cristo sobre as leis e os profetas, e ele disse que resume-se todas as leis e todos os profetas em um único mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. E ele ajunta, fala assim, olha, e vou ajuntar mais um para somar ao primeiro, para lhe dar o entendimento deste, que é o único mandamento da lei. Pode resumir lei, os profetas de todos os livros santos e sagrados da humanidade. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E ele disse, quer saber como a prática absoluta disso? Simples assim, fazei aos outros o que gostaria que fizesse consigo mesmo. Está entendendo isso? Olha o santo grau da existência, olha a arca sagrada da nossa existência. Olha a sabedoria. Você não sabe o que vai fazer em relação ao próximo? Pensa, e se fizesse comigo da mesma forma? Pronto, você já tem a resposta. Só que, quando nós recebemos essa resposta, e nós já colocamos-nos como juiz, promotor de causa própria, aí nós dizemos, mas a pessoa fez isso, então eu vou fazer com ela também. Você não gostou do que ela fez, mas você não gosta também do que vai fazer com ela, mas vai fazer. Porque não está lembrando do mandamento sagrado que rege as leis do universo. Você está compreendendo isso? Que é a lei de causa e de efeito, de plantação e de colheita. Sempre nós queremos culpar alguém das desditas que acontecem conosco, esquecendo que nós fizemos desditas com outros em outras épocas. E nós colhemos, nas leis de Deus, nós colhemos o que plantamos, mas não é no mesmo terreno não, tá? Se eu faço mal a uma pessoa, não quer dizer que é ela que vai fazer comigo. É outra pessoa que fará. Muitas vezes ela vai perdoar-me. Mas outra pessoa que estará envolto numa energia de maldade que eu estou, farei o campo de atração e de ligação e ela fará comigo. E muitas vezes, preste atenção nisso, e muitas vezes não fará só comigo, fará com quem também? Com quem eu amo. Com quem eu amo. Por quê? Porque se você planta uma semente, nasce uma árvore, certo? E aquela árvore dará só um fruto? Não. Ela dará muitos frutos. Então, quando nós fazemos o mal, nós estamos plantando uma semente de maldade. Aquela semente de maldade, ela vai frutificar em muitas frutas de maldade que nós teremos que colher. E a partir do momento que eu colho a maldade do outro que fez comigo, entendo
sobre a lucidez da causa e efeito, que ninguém paga nada se não estiver devendo, eu passo a ser resignado, resiliente e perdoo. E ao fazer isso, sai de mim a energia atrativa da maldade. E a partir daquele instante, eu não sofrerei aquele mal mais em toda a minha caminhada em rumo à eternidade. Você está compreendendo isso? Estou liberto daquele mal. Dali para frente é só evolução. Dali para frente é só crescimento. Você está compreendendo isso? Não podemos culpar o outrem das maus que nós recebemos nas aflições da vida. Podemos pedir a Deus benefícios materiais. E Ele pode nos atender. Preste atenção. Podemos pedir a Deus benefícios materiais. E Ele pode nos atender. Quando tem um objetivo útil e sério. Pode levar ela para lá, por favor. Quando tem um objetivo útil e sério. Quando Deus vê em nós, fica com ela lá, Carla, por favor. Quando Deus vê em nós um objetivo útil e sério, aquele benefício material que eu pedi vai ser atendido. Quando não é útil e sério, Ele não nos atenderá. Mas como julgamos, preste atenção, ó, mas como julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista, e sendo a nossa visão limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Muitas vezes nós estamos desejando coisas que vão fazer o mal a nós mesmos. Aí, o que acontece? Deus não nos dá. Deus não nos ofertará aquele pedido. Quer ver um exemplo simples? Você tem uma pessoa que você ama demais da conta, e aquela pessoa está enferma, doente, e você pede a Deus para curar ela, e ela continua doente. E aí você aceita ou você revolta com Deus? Está compreendendo? Conta uma simples história. Havia uma mulher muito dedicada à família. Esposa, mãe de 2 filhos, bem-sucedida, trabalhava numa empresa multinacional. Sempre ela pedia a Deus, ajude que eu seja promovida, que eles olhem para mim quando forem promover. E assim ela foi fazendo até chegar em alto grau da empresa, em alto cargo, bem-sucedida. Deus, ajude meu marido, que a empresa dele seja bem-sucedida. Era bem-sucedida. Deus, ajude que minha filha passe na faculdade. A filha passou. Passado-se a vida, o pai dela, sempre presente na vida dela, o pai adoeceu. A mãe já havia morrido, ela só tinha o pai e sua descendência. Aí o pai adoeceu e ela ficou desorientada. Meu Deus, ajude que meu pai melhore. O pai já estava com 85 anos de idade. O pai piorou. Foi internada. Os médicos fizeram tudo. E ia ter uma necessidade de longas internações. Ela montou um quarto na casa dela e levou para lá o seu pai. E ali ficou dia e noite, orando, rezando, de joelhos, ao lado do pai, enfermo,
Deus, cura meu pai, por misericórdia. Tudo que eu te pedi, tu me destes. Eu pedi para melhorar de cargo, melhorei. Eu pedi para a empresa do meu marido prosperar. Hoje nós somos pessoas milionárias. A empresa do meu marido é próspera. Pedi minha filha passasse nas melhores faculdades, passou em Harvard. Hoje é uma excelente profissional. Pedi para que curasse fulano, curou, porque que minha filha não fosse, sofresse nenhum problema na faculdade, não sofreu. Viajamos, nunca aconteceu acidente, sempre te pedi, sempre me atendeu. Agora, Deus, eu te peço, cura meu pai. Cura meu pai. Passou uma semana, o pai piorando, 2 semanas, 3 semanas. Um dia ela levantou, ela saiu do quarto do pai dela já às 5 horas da manhã. E o marido estava sentado na sala. 3 semanas que ela não dormia mais no quarto do casal. Mesmo tendo enfermeiros particulares. E o marido olhou para ela e falou assim: meu bem, você está se acabando. Não faça isso. Ela disse: mas eu tenho fé, Deus vai curar meu pai. Ele disse: olha, você tem que entender que Deus também tem vontade. E a vontade sua não pode ser a vontade de Deus sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Não seria interessante agora você colocar as suas rogativas sobre a vontade de Deus? E ela: mas eu sempre fui muito fiel a Deus, à religião, eu nunca faltei nenhum compromisso na religião. E o marido insistiu, falou: meu bem, ao invés de você pedir pela sua vontade pessoal, entrega a Deus aquilo que for melhor. E aquele dia ela passou o dia muito mal, querendo distanciar de Deus, revoltada, porque era a única pessoa que ela tinha como base, apoio, era o paizinho dela. E ela disse, no fim do dia, toda hora ela ia no quarto, mesmo no trabalho ela ligava, vídeo e tal. E no fim do dia ela entrou para dentro do quarto dela e ficou lá olhando para o pai dela. E aquele dia, aquela noite, ela não ajoelhou. Ela sentou na cama, pegou na mão do pai dela, o pai dela ruim, sem conseguir devolver nenhuma rogativa, nenhuma fala, nenhuma pergunta, apenas olhava para ela com aqueles olhos iluminados de quem ama. E aí ela olhou, pegou na mão dela e falou assim: pai, se eu fiz alguma coisa a ti que magoou o Senhor, eu peço perdão. E peço ao nosso Pai Celestial, a Deus, que faça a vontade dele. Até hoje eu não tinha visto que eu estava orgulhosamente, egoístamente, fazendo pedidos para que Deus te mantesse nesse corpo que já não responde mais às necessidades físicas e biológicas, porque o pai dela não comia, não alimentava, tudo por aparelhos, sondas. Eu peço perdão, Pai, mas entrego nas mãos de Deus e que seja feita a vontade dele. E ela, segurando na mão do pai, adormeceu ali com a cabeça caída sobre a cama dele e ela numa poltrona ao lado. E ela dormiu. E ela acordou 3 horas depois com o pai mexendo a mão. E ela sentiu a mão, ela olhou para ele, ele sorriu para ela. Havia 3 semanas que ele não dava um sinal. Ele sorriu para ela. E ela olhou para ele: pai, o senhor está melhorando, o senhor melhorou. E ele falou: obrigado, filha. Obrigado por ter sido minha filha. Eu te amo. E ela chorou, riu.
E ela deu um beijo na face dele e falou: pai, dorme em paz. E ela se retirou para o quarto dela, toda feliz da vida. Deus atendeu minha rogativa. Ela chegou lá falando com o marido dela, e o marido dela acordou assustado, disse: o que, mulher? Não estou te entendendo. Deus atendeu minha rogativa. Meu pai falou comigo, meu pai está bom, meu pai melhorou. E ele: que seja feita a vontade de Deus, meu amor. Deitaram, ele abraçou ela como nunca tinha abraçado, com o maior carinho, com aquele abraço de marido paternal. Você sabia que você, mulher, tem que ser mãe do seu marido? Você sabia, homem, que você tem que ser pai da sua esposa? Não em tempo integral, mas nas horas, né, que são necessárias. O amor paternal, o amor do homem. A hora que são necessários, o amor maternal, o amor da mulher mãe. Entende isso? E aquela noite, ela não precisava de marido, de homem, ela precisava do colo paternal. E dormiram os dois o resto da noite, o restante da noite. Ela acordou no outro dia, um pouco mais tarde, repleta de alegria, abriu as cortinas, foi lá ver o pai. O pai tinha desencarnado. O pai tinha morrido. Ela ajoelhou na cama e disse: obrigado, Deus, tu fez a tua vontade, porque a minha egoísta estava fazendo meu pai sofrer. Eu estava aprisionando meu pai num corpo disforme que não mais suportava a vida. E ali ela riu, gritou, chamou os enfermeiros, a família, pegaram nas mãos e rezaram e agradeceram a Deus. E foi um velório repleto de alegria e paz, como tem que ser, porque um ser volta para a casa do Pai. Você está compreendendo o que é pedido material e é aquilo que é necessário? Deus fala conosco como o Pai amoroso que protege. Não dá uma pedra para o filho que pede pão. Não dá uma faca para o filho que pede um brinquedo, pois sabe que aquilo machucará. Então Deus escuta nossas preces, mas Ele vai nos ofertar no momento certo aquilo que é necessário para nosso crescimento. Sendo a nossa visão limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e apenas quer o nosso bem, pode nos recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos desanimar por isso. É preciso pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação do que a tivermos suportado. Deus atenderá, mas muitas situações são provas que estamos passando para ver se merecemos um mundo melhor, ou expiações para pagar o mal que nós já fizemos a outras pessoas, ou até a nós mesmos. Compreende? Muitas vezes nós fazemos o mal a nós próprios. Deus permite a dor para valorizarmos a vida. Deus permite a cegueira para quando num futuro enxergar, valorizar o que é belo. Deus permite o dom da fala para que louvamos a criação, mas Ele deixa a mudez para aqueles que deturpam as tuas verdades. Deus permite um membro nosso ser extirpado, arrancado ou nascido com fragilidades ou defeituosos, para compreendermos que nossos membros são para melhorar a grande família humana. Deus permite a solidão para valorizarmos a companhia daqueles que nos amam. Deus permite filhos difíceis para valorizarmos nossos pais. Bons ou ruins, é o que merecemos. E foi o que nos trouxe à face da terra. Compreende isso?
Deus nos permite filhos complicados para valorizarmos o dom do amor e da paciência, da dedicação, sem retribuição. Deus permite a pobreza para que nós possamos compreender a grandeza do ter e distribuir e ajudar, e não só de manter guardado egoisticamente. Deus permite o conflito mental para que possamos aprender a organizar o fluxo do nosso pensamento através da prece, da confiança e do otimismo ao próximo, àqueles que nos rodeiam. Se tu passas por algum tipo de aflição, ore a Deus, entregue, ajoelhe-se espiritualmente. Nós espíritas não acreditamos em ajoelhar fisicamente, ao menos eu não acredito, porque se eu ajoelhar para rezar, eu vou ficar prestando atenção no meu joelho doendo, do que na prece sincera do coração que eleva-se a Deus. Ajoelhe-se espiritualmente quer dizer humilhe-se perante Deus, aceitando aquilo que você ainda não compreende e pedindo forças para vencer a si próprio e não aos seus inimigos. Compreende isso? E encerra essa grande dádiva do Evangelho com esta prece que é tão poderosa. Preste atenção. Deus Todo-Poderoso, que vedes nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente a súplica que vos dirijo neste momento. Se meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for útil e justo a vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossa vontade venham em minha ajuda para a sua realização. Como quer que seja, meu Deus, que vossa vontade seja feita. Se meus desejos não forem atendidos, é que é da vossa vontade provar-me, e eu me submeto sem queixas. Fazei com que eu não desanime, nem desencoraje, e que nem minha fé e nem minha resignação sejam abaladas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletâneas de prece, item 26, nas aflições da vida. Valorize o Evangelho de Jesus. Ao invés de xingar, blasfemar, leia o Evangelho. Teu filho é difícil? Leia o Evangelho ao lado dele. Pegue na mão dele e fala: meu filho, vamos agradecer e rezar ao bom Deus. Eu não quero rezar. Eu oro por ti, meu filho. Você não sabe o bem que faz uma prece. E você diz: Deus, abençoa meu filho que ainda está na fase da ignorância, e que a dor não dobrou os seus orgulhosos joelhos. Mas por misericórdia, Deus, tocai sua alma, dai-lhe a lucidez e faça o Pai Nosso. Qualquer que seja a sua necessidade, entrega nas mãos do Criador. Mas não determine o que você quer receber, porque ao determinar o que você quer receber, você está colocando acima de Deus e Deus como seu escravo, escravo da tua vontade. E quando isto acontece, são os espíritos materializados que irão escutar a nossa prece, e eles atenderão na forma daquilo que vai fazer o mal maior para nós. Porque o mal adora ver o outrem em mal. Por quê? Porque ele não tem condição de se melhorar. Então, seu lado egoísta e orgulhoso prefere ver que pessoas sofrem da mesma forma que ele, ao invés de melhorar. Amém?
Alguém quer falar algo, perguntar algo, dizer algo? Tem uma parábola na Bíblia que é um grande alerta para todos nós. Falo isso do fundo do meu coração, porque hoje minha filha está aqui presente. A parábola do filho pródigo. Leia ela. Todos nós somos filhos pródigos. Só que alguns ainda não retornou à casa do Pai Celestial. Mas leia. Você não vai gastar 5 minutos de sua vida. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Pega seu celular, entra no Google e fala parábola do filho pródigo. Você vai escutar. Tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tantas dádivas, por tanto amor, por tanta luz. Obrigado por ter dado-nos as dificuldades, as dores, que assim fizeram-nos retornar e buscar-te, Senhor. Por misericórdia, Senhor, ajude-nos a vencer a parte egoísta e orgulhosa que ainda temos. Dissipai as trevas, Senhor, da nossa ignorância. Abrandai nosso coração. Humildes e submissos, possamos ajoelhar espiritualmente diante do altar da Tua misericórdia e receber Tuas bênçãos, Senhor. Mesmo, Senhor, que ainda necessitamos de dor e sofrimento, dai-nos a resignação e a resistência para não fraquejar, Senhor, e blasfemar contra a Tua bondade. Ó, bondoso Pai, perdoe-nos, que andamos por caminhos diversos, mas hoje retornamos a Ti, fracos, frágeis, feridos no corpo, na alma, repletos de ilusões, perdidos, Senhor, no fluxo dos pensamentos negativos e mundanos, mas voltamos a Ti, Senhor, e rogamos a Tua misericórdia, o Teu auxílio. Dá-nos Tuas mãos para levantarmos. Sobre as forças, Senhor, da fé, possamos trafegar em Tua direção, vencendo a nós mesmos e também a indução do mal. Que a paz há de reinar e que possamos vencer e prevalecer no amor e na bondade. Abençoe todos aqui presentes, Senhor. Acompanhai-os de retorno a seus lares e que possam levar esta santa energia transformadora, regeneradora e de paz interior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo o mal. Cubra-nos com teu manto, Senhor, fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu, feriu o seu coração. Rogo a nosso Senhor Jesus Cristo que faça que essa mensagem do Evangelho Sagrado possa ter sido semeada em seu coração e fazer nascer a árvore da vida para a vida eterna. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.